Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Lee e tô começando mais um caso aqui no canal Crimes Verdadeiros. Isaacin Johnson nasceu em 1978 numa pequena cidade sueca chamada Chopin, com cerca de mais ou menos 17 mil habitantes. Na internet você não encontra muita informação sobre a infância do Isaacin, mas o que você acha lá é que ele se mudou ainda bebê, com aproximadamente 2 anos, para a cidade de Västerås. Não sei se é exatamente assim que se pronuncia, tá? E como eu disse, não tem muitos relatos sobre a sua vida pregressa, sobre a sua família, mas o que se sabe é que desde muito pequeno o comportamento do Isaacin não era considerado muito legal. As pessoas dizem que ele era um menino muito inquieto, ele tinha muitos problemas com impulsividade, ele ficava bravo com muita facilidade e automaticamente ele também tinha dificuldades para se encaixar na escola, nos parquinhos para fazer amizade, enfim, no geral ele tinha dificuldade de socializar com as pessoas. Ali no começo da sua adolescência, ainda muito cedo, muito jovem, ele passou por diversos lugares para jovens de risco e também por alguns tratamentos psiquiátricos, porque ele já tinha, já nesse início da adolescência, problemas com drogas e também com alguns crimes leves que ele começou a cometer no início da sua adolescência. Já um pouco mais na adolescência, por volta de 1990, Isaacin começou a mostrar sérios problemas de saúde mental. Ele tinha muitos episódios de raiva, de impulsividade e também tinha longos períodos de isolamento social. A mãe do Isaacin tentou conseguir por várias vezes tratamento com psiquiatras, tratamentos realmente para sua saúde mental, mas o que se conta é que os tratamentos eram muito fragmentados, era tudo muito picotado, faziam pouca coisa aqui, pouca coisa ali, e aquilo de fato não o ajudava como deveria. A partir dos anos 2000, ali já no começo da vida adulta, o Isaacin começou a buscar por uma personalidade que ele se identificasse, e as pessoas contam que, de fato, ele se identificou com um tipo de personalidade um tanto quanto excêntrica. Ele se envolveu com um meio bem alternativo, né? E isso é o que as reportagens contam e descrevem dessa forma. Ele gostava muito desse submundo gótico. Ele também gostava muito de tatuagens, piercings. Em relação ao emprego, ele até trabalhou eventualmente em alguns lugares. Ele trabalhou na maior parte do tempo como segurança em alguns lugares e também como tatuador e colocando piercing. O Isaacin também gostava de poemas, ele gostava de escrever poemas, textos. Ele também tinha alguns blogs na internet onde ele compartilhava desse gosto excêntrico dele, né? É assim que as pessoas descrevem. Mas por trás de grandes reflexões sobre a morte, principalmente, existia um cara que tinha um grande problema de saúde mental e tinha muitos surtos, muita raiva, muita impulsividade, vários tratamentos, né, tentativas, pelo menos, de tratamento psiquiátrico. Então, ele passava uma coisa na internet, ele tentava compartilhar com o mundo, né, já nessa altura, uma coisa que realmente escondia algo muito sombrio dentro dele. Em meados de 2000, 2001, o Isaacin conheceu uma mulher e eles tiveram um relacionamento, e desse relacionamento nasceu a filha do Isaacin, chamada Jamie Lee. A Jamie vivia entre dois mundos. A Jamie chegou a relatar que na casa da sua mãe, com quem ela morava de fato, era uma casa muito normal, uma casa amorosa, uma casa que tinha uma rotina saudável, considerada saudável. Ela também relata que a sua mãe era muito amorosa com ela, cuidava dela, mas quando ela passava alguns finais de semana, alguns dias com o seu pai, era totalmente o oposto da vida que ela tinha com a sua mãe. Ainda assim, tendo esse choque de realidade entre os dois mundos, ela gostava de estar com seu pai, porque afinal de contas ela amava o seu pai, mas ela conta que realmente não era algo muito fácil de se vivenciar naquela época. Ela ainda era criança, ela não entendia muito bem o que se passava, mas ela sabia que tinha alguma coisa errada, alguma coisa estranha com o seu pai, e automaticamente com ela, porque ela estava fazendo
parte daquilo ali. O Isaquim gostava também de assistir muito filme de terror, e isso não é problema, mas o problema estava na atitude de fazer a filha, ainda criança, assistir esses filmes de terror junto com ele. Então ele praticamente obrigava a Jamie a assistir esses filmes com ele, e por mais que ela dissesse que não gostava, por mais que ela tapasse os olhinhos para não ver certas coisas, ainda assim, ele falava, você tem que ver, você tem que assistir, porque é isso que eu gosto e isso faz parte da nossa vida. A Jamie relata uma situação, uma vez que aconteceu, que ela estava deitada já prestes a dormir na cama com o pai, e ele falou assim para ela, ele estava atrás dela na cama, e ele disse assim, se eu fosse para a cozinha agora e chamasse o seu nome, mas ainda assim você sentisse alguém abraçado com você aqui na cama, você ia saber que não sou eu, né, que tô abraçado com você, que com certeza seria um espírito, algo do tipo. E a Jamie não gostou disso, ela começou a chorar e falou que estava com medo, que era para ele parar de falar essas coisas. E ele começou a rir, ele deu risada, ele se divertia tentando impor esse mundo obscuro para Jamie, e lembrando que ela era só uma criança, ela tinha por volta aí dos 7 anos quando isso aconteceu. O Isaquim também gostava muito dessa coisa de religião, essa coisa de mais sombria, de demônios e coisas do tipo, e ele tentava de toda forma introduzir isso na vida da Jamie. Além de tudo isso, né, ele ainda tinha problemas sérios com mudanças de humor repentinas e imprevisíveis. A Jamie relata que uma vez ela chegou na casa do pai e, como eu disse, ela sempre gostou de estar com o pai, mas haviam certas coisas que a deixavam desconfortáveis. Mas ela disse que chegou um dia na casa do pai e ele perguntou se ela estava com fome. E como ela sabia que ele mudava muito repentinamente de humor, ela não quis dizer não para ele e disse que sim, que ela estava com fome. Então ele pegou um pedaço de pizza e foi esquentar para ela comer. Só que nisso, ela disse que resolveu começar a comer a pizza pelo recheio, porque era assim que ela quis comer. E quando ele viu que ela estava comendo só o recheio, mas ela disse que ainda ia comer o restante da pizza, ele ficou extremamente nervoso, ficou muito bravo, ele começou a gritar com ela na mesa. Não só isso, ele pegou o prato de pizza, não deixou ela terminar de comer, e ele jogou o prato dentro da pia, quebrou o prato e tudo mais, e ele ficou realmente muito nervoso com ela, dizendo muitas coisas para ela. Ela tinha por volta dos 8 anos nessa época, e ela disse que ficou muito assustada, porque ela não sabia o que esperar, né, quando o pai dela tinha esses surtos, o que ia acontecer. Então ela ficou quieta, chorando quietinha, só esperando que aquele surto dele de raiva passasse. E ele ficou por vários minutos pela casa, andando muito bravo, falando muitas coisas, até que ele se acalmou. Só que isso marcou muito a vida da Jamie, porque depois de adulta, ela ainda fala sobre esse episódio. Resumindo, a Jamie conta como se o pai dela fosse duas pessoas diferentes. Por vezes ele era o pai perfeito, que brincava com ela, se divertia, tirava fotos, gravava vídeos, mas de repente ele se tornava uma outra pessoa completamente diferente, e era como se não fosse mais ele, era como se uma outra personalidade assumisse o corpo do Isaquim e se tornasse uma pessoa a qual ela não conhecia e ainda tinha medo. Em um desses tratamentos que o Isaquim fez, ou tentativa de tratamento, né, psiquiátricos, ele acabou conhecendo uma mulher em um desses locais de internação. O Isaquim conheceu a Helly Christensen, que era uma mulher dinamarquesa que vivia na Suécia. E a Helly, ela era mãe de 5 filhos, porém ela não morava com os filhos. Cada um dos seus filhos morava com os seus respectivos pais. Não fica claro se são 5 pais diferentes ou menos, mas o fato é que a Helly já não morava mais com os seus filhos. Nessa época, a Helly tinha cerca de 39 a 40 anos, quando ela conheceu o Isaquim. E quando eles se conheceram, a Helly também estava em tratamento psiquiátrico num hospital em Borås, na Suécia. Os dois compartilhavam de uma fragilidade emocional muito grande, mas eles também tinham uma ligação muito intensa que eles não sabiam explicar da onde aquilo vinha. O fato é que eles começaram um relacionamento. Pouco tempo depois, ainda em 2010, eles acabaram se mudando para um pequeno apartamento, onde eles tinham planos de começar ali, naquele lugar, um estúdio de tatuagem e também de piercing. Os vizinhos lembram do casal e relatam que eles eram
Um casal muito excêntrico, obviamente, pela personalidade deles, pela vestimenta, né, por quem eles eram, assim, fisicamente, mas não só isso. Os vizinhos relatam que eles também eram muito reservados, eles não eram de conversar muito com os vizinhos, mas também eram muito instáveis, assim, os vizinhos não sabiam muito bem o que esperar deles. Às vezes eles até eram meio simpáticos, mas aí no outro dia eles já não respondiam mais o bom dia, o boa tarde ou boa noite. Eles também tinham muitas brigas, as brigas eram muito frequentes dentro da casa deles. E basicamente, resumidamente, né, a relação dos dois, do Isaquim e da Hailey, era marcado por muitos ciúmes, álcool e muitas crises emocionais, já que os dois passavam por problemas de saúde mental. A Jamie conheceu a Hailey, na época a Jamie tinha 9 anos, e ela disse que desde o primeiro encontro ela já gostou muito da Hailey. Ela disse que sentiu algo muito maternal nela. A Hailey foi muito simpática com ela, foi muito querida. Ela disse que desde o primeiro momento ela gostou muito da sua madrasta, da sua nova madrasta, e elas tiveram sim uma relação muito boa desde o início. Mais tarde, já na vida adulta, né, a Jamie conta que considerava a Hailey como uma segunda mãe. Ela diz que sempre teve a impressão de que a Hailey amava realmente o pai dela, mas que parecia ser uma relação que esse amor não era assim mútuo, sabe, dos dois. Parece que a Hailey amava muito mais o Isaquim do que o Isaquim a Hailey. Então, na mesma proporção que a Hailey amava o Isaquim, ela também conseguia tirar ele do sério muito fácil. Então, eles podiam estar se divertindo muito, assistindo um filme, brincando, dando risada, mas de repente, por nada ou quase nada, por um motivo muito bobo, eles começavam a brigar e simplesmente acabava o clima bom que estava e se transformava numa situação muito chata para todo mundo. Com o tempo, foi ficando cada vez pior. Então, a Jamie, ela ia sempre, né, passar alguns dias com o pai, visitar o pai e a madrasta, mas ela disse que cada vez que ela ia visitá-los, parece que o clima estava cada vez pior. Era como se ela conta que era como se ela estivesse realmente perdendo o pai dela de certa forma, porque cada vez que ela chegava lá era um clima diferente, era uma história diferente, então já não estava sendo mais tão bom quanto era no começo. E a Jamie conta que a última vez que ela viu a Hailey foi um dos piores dias da vida dela, porque ela disse que nunca sentiu tanto medo e nunca ficou tão confusa ao mesmo tempo. Ela disse que naquele dia a Hailey estava preparando o jantar, só que a Hailey estava muito diferente do que ela era de costume. A Hailey era considerada uma segunda mãe para Jamie, então ela era querida, ela era atenciosa, mas naquele dia em específico a Hailey estava muito chateada, parecia estar brava. Então ela fazia o jantar, mas ela batia as coisas, batia as portas e ela estava muito distante, praticamente nem falou com a Jamie naquele dia. E quando a Hailey foi servir o jantar para Jamie, ela falou assim para Jamie aproveitar aquela comida porque essa seria a última refeição que a Hailey tinha feito para Jamie. E aí ela disse: aproveita porque o seu pai vai me matar. Agora, imaginem uma criança de 9 anos de idade ouvindo isso. O quão confuso é isso, o quanto assustador é você ouvir isso. Então a Hailey foi para casa, não sei bem se foi no mesmo dia ou se foi no dia seguinte, não fica bem claro essa informação, mas pouquíssimo tempo depois foi a noite fatídica desse caso. Na noite de 12 de novembro de 2010, aconteceu uma briga entre o Isaquim e a Hailey. Depois dessa briga, a Hailey teria ido se deitar no quarto para descansar um pouco, enfim, ela foi ficar sozinha no quarto. Só que o Isaquim foi até a cozinha e ele pegou uma faca e ele entrou no quarto e, sem esperar muito, ele atacou a Hailey e ele rapidamente cortou a sua garganta. Ele diz que a Hailey não sentiu dor, porque foi tudo muito rápido, e ele fala que a forma que ele fez aquilo foi de uma forma com que ela não sentisse dor. Então foi muito rápido, ele disse que foi muito certeiro no que ele fez, e ela não sentiu dor, que ela morreu instantaneamente. Só que depois que ele cortou a garganta da Hailey, ele não ficou contente em só fazer o corte para que tirasse a vida dela.
ele terminou de fazer o corte de forma com que ele tirou a cabeça dela do lugar. E aí, não satisfeito, ele colocou dentro de uma forma e levou para a cozinha. Depois disso, ele levou o restante do corpo da Halle para a cozinha. E segundo o relatório policial, ele teria se animado em ver o que ele tinha feito. E ele também fez o que não deveria com o corpo, o resto do corpo da Halle. Ainda não satisfeito, ele cortou alguns pedaços da parte interna da coxa da Halle, colocou numa frigideira e ingeriu aquilo. Depois, ele simplesmente ligou para a polícia sueca, e disse o que ele havia feito. Ele falou, olha, eu fiz isso, isso e isso com a minha namorada, e eu tô aqui, pode vir me prender, e não precisa vocês chegarem usando força e me atacando, porque eu não apresento ameaça a ninguém, eu tô aqui só esperando vocês. E ele foi preso. Bom, basicamente, esses são os detalhes que foram colocados no relatório policial e também se tornou público, né, para a sociedade. E por isso que o Isaquim ficou conhecido como o canibal de Scar. Os investigadores disseram que o que eles encontraram no apartamento foi realmente algo muito perturbador. Esse caso foi um dos casos mais notórios e mais perturbadores da história criminal da Suécia. É realmente algo muito bizarro tudo que aconteceu lá dentro, e pela frieza do Isaquim em fazer tudo que ele fez e simplesmente depois ligar para a polícia e falar, enfim, vem aí me prender que eu fiz isso aí, e é isso. É, assim, bizarro. A Jamie não estava, né, junto quando isso aconteceu, como eu disse, ela já tinha ido para casa, não sei se ela foi um dia antes ou, enfim, no mesmo dia, mas o fato é que a mãe da Jamie teve que contar para ela que a sua madrasta, infelizmente, havia falecido, e quando a Jamie soube da notícia, ela prontamente perguntou se havia sido o pai dela, porque ela lembrou do que a madrasta tinha falado para ela. E a mãe da Jamie concordou, disse que sim, né, havia sido o Isaquim realmente que tinha feito aquilo. A Jamie perguntou como aquilo tinha acontecido, o que é que o pai dela tinha feito, mas a mãe da Jamie não contou. Ela disse, eu não posso te falar o que aconteceu, mas enfim, é o que aconteceu e, né, sinto muito, vida que segue. Mas, como eu falei, foi um caso muito notório, foi um caso muito midiático no país naquele momento, e era uma cidade pequena, então imagina toda a repercussão que teve. Então, em algum momento, a Jamie estava assistindo televisão e ela acabou vendo a notícia com a foto do pai dela escrito o canibal de Scar. Então imagina, para uma criança de 9 anos, o peso que ela não carregou por ser a filha do canibal. A Jamie conta que, mesmo muito novinha ainda, né, ela tinha 9 anos quando tudo aconteceu, as pessoas se afastaram dela, as crianças se afastaram dela na escola, os pais não deixavam que as crianças ficassem perto dela, por mais que ela não tivesse nada a ver com aquilo, né, ela só era filha daquele homem que fez aquelas coisas bizarras, terríveis, óbvio, tão cruéis, mas ela não tinha culpa, e mesmo assim ela teve que pagar por muitas das coisas que o pai dela fez, e isso não foi fácil para ela. Bom, o Isaquim foi preso, houve toda ali a investigação, mas como ele já era um réu confesso de tudo que havia acontecido ali, ele foi a julgamento, mas durante o julgamento, os médicos psiquiatras disseram que o Isaquim sofria de um transtorno psicótico severo no momento do crime. O tribunal considerou imputável, ou seja, não responsável. Então eles condenaram ele a um tratamento psiquiátrico forense ao invés de ir para a prisão. O Isaquim então foi mandado para um hospital psiquiátrico de segurança máxima. Lá ele ficou durante quase uma década. Pois é, o crime aconteceu em 2010, nós estamos em 2025, ou seja, o Isaquim já não está mais nesse hospital psiquiátrico. As matérias sobre o caso dizem que lá, durante o período que ele ficou em tratamento, ele teve muitas fases que foram tranquilas, fases que foram muito difíceis, onde ele recebia medicamentos antipsicóticos e também terapia intensiva, mas ele tinha muitas fases de surtos e algumas fases de calma. Também tem relatos de que ele se recusava muitas vezes em tomar os remédios,
Mas ele não tinha muita opção, já que a condenação dele foi o tratamento psiquiátrico forense, ele tinha que fazer o tratamento. Bom, falando da Jamie, da filha do Isaquim, ela ao longo dos anos acabou se afundando numa depressão profunda. Ela teve vários problemas também de saúde mental por conta de tudo que ela estava passando. Então ela carregava um peso gigantesco, inimaginável, de ser a filha do canibal de uma cidade pequena. Então todo mundo a conhecia, sabia quem era o pai dela, o que o pai dela tinha feito. E ela não conseguiu lidar com isso, com esse peso. Então ela acabou se afundando numa depressão, ela acabou se afundando nos vícios, em drogas. E ela começou também a ter um relacionamento muito complicado com a sua mãe. A mãe dela, como ela mesma conta, sempre foi uma mãe muito querida, muito amorosa, mas a mãe não concordava com esse escape que ela estava tendo, né? As drogas, as coisas erradas, então elas acabavam entrando num conflito. E a Jamie não achava que ninguém a entendia. E ela achava que ela tinha uma escuridão dentro dela, que na verdade era a mesma escuridão que o pai dela também tinha. Então, ela começou a fazer visitas para o pai dela no hospital psiquiátrico. Ele podia receber visita, porque com o passar do tempo, ele não foi considerado, pasmem, uma pessoa ali, um paciente que apresentasse perigo para outras pessoas, então ele podia sim receber visitas, e a Jamie começou a visitá-lo nesse hospital. A Jamie contava para o Isaquim sobre as coisas que ela estava passando, as coisas que ela estava fazendo, como que ela tinha que lidar com as coisas, e ao contrário da mãe, que a confrontava sobre aquelas coisas que ela estava fazendo, o Isaquim não. O Isaquim achava tudo muito legal, ele incentivava ela muitas vezes, e ela achava que o Isaquim realmente era a única pessoa no mundo que entendia ela. A Jamie conta que era tão difícil ela lidar com tudo isso, e ela foi se afundando cada vez mais numa escuridão, que ela disse que chegou o momento em que ela achava que ela tinha que tirar a vida de alguém para saber qual era a sensação. Tamanha confusão que estava a mente dela em relação a toda a vida dela. Teve um dia que ela chegou para visitar o Isaquim e ela disse que tinha acontecido algumas coisas na escola, com algumas amizades que tinham traído ela ou tinham perturbado ela de alguma forma. E o Isaquim, ele deu para ela de presente uma boneca de voodoo. E essa boneca de voodoo, ele disse que ela explicou para ela o que ela teria que fazer para que essa pessoa fosse punida, né, de certa forma. E depois eu vou falar mais sobre essas bonecas para vocês. Então, o Isaquim, ele, nas palavras dele, ele tentava ajudar a filha, mas era dessa forma excêntrica e um tanto quanto duvidosa. Então, ele acabava afundando mais ainda a Jamie nessa escuridão, e ele, na verdade, gostava disso. Como eu falei, a Jamie foi ficando cada vez pior, até que um dia ela foi visitar o Isaquim no hospital, e ela disse pra ele, olha, eu não aguento mais, eu não vejo mais sentido em viver, eu não quero mais viver, frequentemente eu tô pensando em tirar a minha própria vida, e foi aí que ele falou pra ela, olha, eu esperei muito por isso, mas eu acho que chegou a hora de eu fazer algo por você. E foi aí que ele resolveu fazer com a Jamie o que ele disse que já tinha feito tempos antes na vida dele, que basicamente era um ritual, onde ele iria entregar a alma dela para um ser sombrio. A Jamie disse que naquele momento que aconteceu aquele ritual, onde o Isaquim, ele falou ali algumas palavras, a Jamie teve que repetir, né, aquelas palavras. Ela disse que ali ela sentiu algo realmente muito ruim, é como se realmente a alma dela tivesse saído do corpo dela. E ele disse que ela não teria mais problemas, que a vida dela ia melhorar, que ela ia ter uma vida perfeita. Basicamente foi isso que aconteceu. Só que a Jamie se arrependeu muito daquele momento, daquele ritual, daquela situação. Ela disse que ao invés de sentir paz naquilo que o pai dela falou que ela ia sentir, ela se sentiu muito mais perturbada do que já estava. Então, ela se arrependeu muito daquilo. Ainda assim, a Jamie frequentava o hospital, visitava o seu pai, por mais que ela estivesse ali meio perdida em relação a tudo aquilo que eles conversavam, sobre o que eles estavam fazendo. Ela disse que eles nunca tinham entrado de fato no assunto do crime em si que aconteceu, né, com a madrasta, com a Hailey.
Só que quando a Jamie tinha 18 anos, ela resolveu perguntar sobre o crime e o Isaquim resolveu então contar para ela. Ele disse que ele nunca falou nada sobre porque ele queria que ela estivesse pronta e quando ela perguntasse ele iria falar para ela. E ele basicamente disse que ele não era um assassino, que ele não tinha matado de fato, ele não tinha cometido um homicídio com a Hailey. E na verdade tudo aquilo aconteceu porque a Hailey pedia para ele para matá-la. É isso mesmo que vocês ouviram. Então, a versão do Isaquim para a Jamie é de que a Hailey pedia frequentemente para que o Isaquim tirasse a vida dela. Ela dizia, por favor, faça isso comigo, eu não quero mais viver, faça isso comigo. E ele falou que ela pedia tanto que ele chegou uma hora que não teve mais o que fazer, que ele realmente teve que fazer aquilo. Ele não sente nada em relação ao ato em si. Ele falou assim, eu não sinto nada, eu não sinto remorso, eu não sinto nada, mas ele falou que a única coisa que ele se arrepende é que quando ela começou a falar sobre isso, ele disse que devia ter se retirado, mas que ele não conseguiu, né, porque eles continuaram juntos, e que realmente chegou uma hora que ele realmente não tinha mais o que fazer, a não ser atender o pedido dela, e foi isso que ele fez. E aí ele disse que realmente ele chegou no quarto e para fazer o que ele se propôs a fazer, e que a Hailey não teve medo nem nada, que ela percebeu que ele ia realmente fazer aquilo, e que ela consentiu, como se ela dissesse, vai em frente, porque é isso que eu quero. E por isso que ele foi tão certeiro e não queria que ela sofresse, porque ele sabia que era uma vontade dela, que aquilo acontecesse, mas que ela não queria sofrer. E aí a parte do desmembramento, a parte do cozinhar, a parte do... Tudo isso, na verdade, ele disse que foi uma cena toda montada, porque ele precisava fazer com que a cena parecesse muito louca, muito bizarra, para que achassem que ele realmente fosse doido, para que ele não fosse para a prisão convencional. Isso porque ele disse que queria continuar convivendo com a Jamie. Segundo ele sabia que se ele fosse para um hospital psiquiátrico, ele não ia, obviamente, apresentar risco para as pessoas, porque ele não era perigoso. Então ele sabia que ele ia poder receber as visitas da filha. Por isso que ele resolveu montar aquela cena como se ele tivesse feito coisas com o restante do corpo da Hailey, mas ele falou que realmente preparou ali a parte da carne da Hailey, mas que comeu, mas que assim, foi algo que ele realmente precisava fazer caso fizessem exames nele para comprovar, mas que ele realmente não tinha abusado. Enfim, ele criou toda uma narrativa e tudo dizendo que era pela Jamie, pelo amor que ele sentia pela Jamie. Assim, foi bizarro num nível gigantesco, gigantesco mesmo. Depois de algum tempo, aos 19 anos, a Jamie resolveu parar de visitar o pai, porque depois que ela soube tudo o que aconteceu, ela começou a pensar muito em tudo que havia acontecido. Ela disse que o Isaquim contou tudo o que aconteceu, a narrativa dele, de uma forma muito intensa e estranha, como se ele tivesse realmente paixão naquilo que ele estava falando. Ela disse que aquilo foi muito estranho para ela e ela começou a repensar várias coisas e meio que se afastou do Isaquim. O Isaquim ficou no hospital psiquiátrico de 2011 a 2017. Durante esse tempo, ele acabou mudando o nome dele, o sobrenome, né? O nome dele era Isaquim Johnson e ele passou a se chamar Isaquim Drabad. Isso porque ele se identificava dessa forma. O Drabad, traduzindo para o português literal, o significado é como se fosse o atingido ou o infectado. E como depois do crime as pessoas começaram a chamar ele de canibal, né, o canibal de Skara, ele disse que as pessoas tratam ele como se ele realmente fosse uma pessoa infectada com algo muito ruim, então ele tomou isso para ele, entendeu? E ele quis mudar o nome dele, e ele fez isso legalmente. Inclusive foi algo muito complicado, porque ele fez tudo isso de dentro do hospital. Então ele enviava e-mails para as pessoas responsáveis para que isso acontecesse legalmente, e meio que não estavam dando o aval para que isso acontecesse, mas ele chegou a ameaçar as pessoas
por e-mail, porque ele era muito assim. Se ele não conseguisse o que ele queria, ele saía de si e ameaçava as pessoas. Então, foi algo bem burocrático e bem envolto de confusão, mas ele conseguiu mudar o nome dele. Então, hoje ele é conhecido como Isaquim Dabad. No hospital psiquiátrico, o Isaquim, ele continuou escrevendo poemas, escrevendo textos. Ele também passava o seu tempo fazendo bonecas de voodoo e também máscaras extremamente bizarras. Ao todo, ele deu para Jamie 10 bonecas de voodoo. E essas bonecas, eu vou deixar algumas fotos delas aí para vocês verem. Essas bonecas ele fazia com, basicamente, os materiais que ele usava era papel higiênico. Ele também usava palitos de dente, ele usava o próprio sêmen e também o próprio sangue. Então, assim, eram objetos muito bizarros e ele deu 10 para Jamie. E na época que ele deu uma para Jamie, ele ensinou ela a usar para que ela se vingasse, né, daquelas pessoas que estavam fazendo algo ruim com ela, que ela não estava gostando. E ele disse que enquanto ela tivesse essas bonecas perto dela, ela estaria protegida, porque elas tinham uma força muito surreal. E a Jamie realmente disse que ficava com as bonecas dentro do quarto, até que ela começou, né, a repensar em muitas coisas e acabou se desfazendo das bonecas. Mas eram bonecas, assim, gente, muito bizarras. Essas bonecas, essas máscaras, essas coisas que o Isaquim confeccionava dentro do hospital, ele conseguia vender num site alternativo na internet. E isso foi, inclusive, dado início a uma discussão depois na Suécia, porque não só o Isaquim tinha acesso à internet, né, de dentro do hospital, como outros pacientes também. E isso passou a ser uma discussão, né, mais pra frente, com esse questionamento de que essas pessoas deveriam ter acesso à internet, né, eles deveriam ter acesso ao mundo lá fora, pessoas tão perigosas. Aí depois acabou acontecendo uma revisão, as regras foram mudadas depois, né, desse escândalo. Mas enfim, o Isaquim, ele conheceu uma outra pessoa dentro do hospital psiquiátrico, a qual ele acabou começando um relacionamento, inclusive eles chegaram a ficar noivos dentro do hospital psiquiátrico. Essa pessoa, essa mulher, se chamava Michelle Gustafsson e ela, inclusive, é conhecida lá na Suécia também por um crime bem notório lá também. Ela é conhecida como a Mulher Vampira, então ela também foi para esse hospital por conta de dizerem que ela também era inimputável. Então, imagina, né, a junção dos dois ali, o que poderia sair. E eles acabaram começando esse relacionamento dentro do hospital, mas acabou que não foi a longo prazo esse relacionamento dos dois. Teve ainda um outro relato de que ele teria se envolvido depois com uma funcionária do hospital, inclusive. Essa funcionária negou, dizendo que não tinha nada a ver com ele, não tinha nenhum envolvimento romântico, que sim, ela conversava com ele, que eles eram amigos, porque ele era uma pessoa muito de boa e tranquila, mas que eles não tinham nenhum relacionamento romântico, né, nenhum envolvimento romântico. Porém, essa funcionária acabou pedindo demissão quando ela viu que realmente iam começar a investigar a fundo essa questão, mas ela pediu demissão antes e depois ela começou a visitar ele, fazer visitas para ele, como se fosse amiga, mas no final das contas também não durou muito tempo esse relacionamento. Com o passar do tempo, os médicos foram notando e relatando uma melhora gradual, né, no quadro psicótico do Isaquim. Então ele começou a ganhar licenças, ou seja, ele começou a ganhar saídas supervisionadas durante essa fase do tratamento dele. Então ele podia visitar cafés, ele podia andar de bicicleta na rua, podia visitar a cidade, mas tudo isso sob a vigilância de algum guarda, de alguém ali que fosse do hospital psiquiátrico. Porém, essa transição foi controversa. Em 2017, jornais publicaram que ele havia gravado vídeos no YouTube. E lembrando que o fato dele estar na internet não era novidade, porque bem antes, dentro do hospital, ele já tinha acesso a sites, inclusive ele vendia, né, as coisas que ele confeccionava dentro do hospital.
mas ele começou realmente a dar a cara a tapa na internet, começou a gravar vídeos e publicar coisas assim na internet, e os familiares da vítima começaram a, né, repercutir, como assim esse cara tá, né, assim, já com uma vida normal, né, depois de tudo que aconteceu. Mas mesmo com tudo isso, mesmo com o protesto dos familiares da vítima da Hailey, esse processo de reabilitação do Isaquim continuou. Então ele continuou tendo as licenças para sair do hospital e retornar quando era pedido. Até que em 2020 o Isaquim recebeu autorização para viver fora do hospital. Então, depois de ganhar essa autorização, ele começou a fazer o tratamento sob supervisão ambulatorial, ele começou a morar num pequeno apartamento e ele tinha que ter, né, ali consultas frequentes com um psiquiatra e tudo mais, tinha que fazer exames, né, ter ali um acompanhamento de perto, mas ele já não precisava mais voltar para o hospital, não era mais um morador do hospital, agora ele realmente era uma pessoa na sociedade e, enfim, as pessoas tinham que lidar com isso. Em 2023, a Jamie Lee, a filha do Isaquim, ela lançou um livro que, traduzindo para o português, o título é A Filha do Canibal de Skara, onde ela relata a sua vivência com o seu pai, principalmente detalhes da sua infância, de como foi crescer com o Isaquim, como foi essa vergonha pública de ser filha do Isaquim, e também como foi encontrar a sua identidade, já que ela passou por momentos muito difíceis e realmente quase desistiu da própria vida por conta de tudo isso que ela viveu com o pai, né, e na sua vida. O livro se tornou um sucesso na Suécia, justamente pela honestidade e verdade com que a Jamie contou tudo o que aconteceu. Todo mundo queria ler o livro, queria saber dos detalhes, né? Então foi um grande sucesso esse livro. Hoje a Jamie, ela tá nas redes sociais aí, ela fala um pouco sobre a infância, sobre toda essa questão, né, da vida dela. Ela é bem atuante. Hoje ela é casada, ela é mãe de 2 crianças pequenas e ela se reencontrou. Assim, a mudança física da Jamie é uma coisa surreal. Assim, você vê como ela era e hoje é a pessoa, sabe, serena, que assim a gente enxerga uma pessoa muito mais tranquila, muito mais serena mesmo, depois de se reencontrar com ela mesma. Diz pra vocês que em 2019 a Jamie, ela meio que se afastou do pai, depois eles tiveram uma reaproximação, só que eles acabaram tendo uma discussão aonde ela viu que o Isaquim, depois de solto assim, ele já estava a viver no apartamento, fora do hospital, eles tiveram uma discussão onde ela disse que ele praticamente ameaçou ela, então ela se afastou de vez e eles ficaram 4 anos sem se ver, sem se falar, até que ela participou de um documentário, The Killer Speaks, onde ela finalmente se encontrou com o pai depois de 4 anos. E para ela foi um momento muito difícil, ela não sabia muito bem o que esperar, porque a vida dela mudou completamente desde a última vez que ela tinha falado com ele, que tinha acontecido essa discussão. Esse encontro deles não foi um encontro muito tranquilo, foi um encontro tanto quanto tenso, inclusive a gente assistindo, eu mesmo quando assisti eu fiquei muito tensa. O Isaquim, ele mostra uma intensidade no olhar, no falar, que pra mim, assim, é assustador. Ela questionou várias coisas sobre o crime, sobre a sua infância, sobre o pacto lá, o ritual que eles teriam feito, e basicamente o Isaquim, ele não se arrepende de nada que ele tenha feito. Ele acha que tudo que ele fez foi correto e ele não muda a narrativa dele em nenhum momento. Ele continua insistindo que ele montou a cena para simplesmente acharem que ele era louco. E mesmo assim, tudo continua da mesma forma, né? Ele teoricamente pagou pelo crime, porque ele ficou, né, em tratamento psiquiátrico forense durante vários anos, e é como se ele realmente tivesse já pagado pelo crime que ele cometeu, mas ele ainda não se considera um homicida. Ele fala que ele fez simplesmente o que a Hailey queria que ele fizesse, e simplesmente isso. O caso do Isaquim trouxe
um marco na história psiquiátrica e judicial da Suécia. Inclusive, trouxe à tona discussões sobre muitas coisas. As discussões são sobre a responsabilidade penal de pessoas com doenças mentais, sobre o uso da mídia por criminosos internados e também os limites entre a reabilitação e a punição. Hoje o Isaquim vive sob supervisão médica, longe dos holofotes. Ele participou desse documentário, mas ele não é uma pessoa pública nem nada. E ele, digamos, como eu falei, já não está mais pagando pela sua pena, né? É como se ele já tivesse pagado pelo crime que ele cometeu. A lei sueca não isenta automaticamente uma pessoa com transtorno mental da responsabilidade criminal, mas ela prevê o tratamento especial para aquela pessoa que cometeu um crime. O ponto-chave disso está no Código Penal sueco. Isso gerou uma discussão muito grande, porque no ponto de vista do Código Penal da Suécia, uma pessoa que comete um crime, seja ele qual for, pode ser o mais grave assim possível. Se ficar provado que aquela pessoa não estava em si, se ela realmente estava com uma perturbação mental muito grave naquele momento, ela simplesmente não vai para a prisão. Ela vai passar por um tratamento psiquiátrico durante o tempo que for determinado para ela e depois ela vai passar por um processo de reabilitação. Então, basicamente, o Código Penal sueco, eles acreditam que uma pessoa com problemas de saúde mental, ele pode e deve ser tratado e ressocializado. Ele deve ter essa chance de se ressocializar na sociedade, enfim, de viver em sociedade e tudo mais, porque eles acham que realmente a pessoa pode ter essa segunda chance. O grande problema dessa história toda do Isaquim é que, por mais que tenha ficado provado que ele não estava em sã consciência durante o crime, depois ele mesmo confessa que aquilo foi montado, aquilo foi arquitetado, que ele fez aquilo para parecer louco. E ainda assim não teve outras punições para ele, sabe? Simplesmente deram o caso por encerrado e é isso. E aí, muito acredita-se que a pessoa, quando ela é tratada, né, num hospital psiquiátrico forense, e ela já passou pelo tratamento dela e agora está em ressocialização, se essa pessoa chegou a esse ponto, isso quer dizer para eles que a pessoa já não tem um nível elevado de reincidência. Eles acreditam que a pessoa já não possa mais machucar ninguém, porque o tratamento funcionou para ele. Mas no caso do Isaquim, e isso é registrado, ele confessou isso diante de câmeras, que ele montou aquilo, que ele inventou aquilo. Ou seja, será que essa pessoa realmente ela não vai fazer mal para outra pessoa? Será que ele não vai matar de novo? Sabe? Mas basicamente a história é essa e ficou por isso mesmo. Depois desse encontro da Jamie com o Isaquim, nesse documentário, né, que eles participaram, ela ficou um pouco confusa em relação ao relacionamento dela com o pai. Ela não sabia se continuaria um relacionamento com ele ou não. Inclusive, o Isaquim não conhece os filhos dela, que são pequenos, e ela disse que não permitiria que ele conhecesse ou se aproximasse das crianças sem ter a certeza de que ele não os machucaria ou qualquer outra pessoa. Mas o fato é que depois do documentário, da gravação do documentário, ela viu ele sozinha mais algumas vezes, mas simplesmente o Isaquim mandou algumas mensagens para ela num teor de ameaça e basicamente eles cortaram o contato de vez mais uma vez. Então é isso, o Isaquim tá aí na sociedade depois de passar pelo seu tratamento psiquiátrico. Ele ainda está sob supervisão médica, segundo as matérias, mas está em sociedade, convivendo em sociedade. E a história do Isaquim Drubade é essa. E esse foi o vídeo, gente, de hoje. Estamos voltando com o canal, daquele jeito, né? Como dá. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse caso. Qual é a opinião de vocês em relação a tudo isso que eu contei pra vocês. Me contem aqui também se vocês já conheciam esse caso do Isaquim. E se vocês tiverem sugestões de casos, deixa aqui embaixo pra mim, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nós nos vemos no próximo caso. Até lá. Tchau!